E se eu te dissesse que você não está vivendo a sua vida, mas apenas o nível de consciência que você consegue sustentar? Deixa essa pergunta pousar por um segundo. Não estou falando de destino, não estou falando de sorte, de karma, de astros alinhados ou de alguma força invisível que decide o que acontece com você. Estou falando de algo muito mais preciso, muito mais real e, ao mesmo tempo, muito mais libertador do que tudo isso. Estou falando de frequência. Estou falando do estado vibracional que você ocupa no momento presente e de como esse estado é o filtro invisível através do qual toda a sua realidade é construída, percebida e experimentada. A maioria das pessoas acredita que está presa, que as circunstâncias de fora é que determinam como se sentem por dentro, que primeiro precisa mudar o emprego, o relacionamento, a conta bancária, o corpo, o endereço, para depois se sentir diferente. Mas essa lógica está invertida, completamente invertida. E enquanto você operar dentro dessa inversão, vai continuar criando as mesmas experiências com rostos diferentes, os mesmos problemas com nomes diferentes, os mesmos ciclos com datas diferentes. Você não está preso, você está sintonizado. E hoje eu vou te mostrar exatamente em qual frequência você está operando, por que você oscila entre níveis, o que te mantém travado no mesmo padrão e, mais importante, como você pode, de forma prática e consciente, começar a subir de nível agora, não amanhã, não quando as condições estiverem melhores, agora. Antes de entrar nos 7 níveis, eu preciso te apresentar algo que tem transformado a jornada de centenas de pessoas que buscam exatamente o que você está buscando. Existe uma ferramenta que parece simples, mas que, quando usada com intenção real, se torna um dos instrumentos mais poderosos de alinhamento de frequência que existem: a escrita consciente. O caderno de cocriação e gratidão não é um diário comum. Ele é um campo de treinamento vibracional, porque quando você escreve com clareza, com emoção e com intenção, você não está apenas registrando pensamentos, você está reprogramando a identidade. Você está ancorando uma nova versão de você no presente. Quem escreve com intenção altera o que vive. O link está na descrição. Agora vamos entrar fundo nos 7 níveis. Primeiro, preciso te dizer o que consciência realmente significa no contexto que vamos explorar aqui, porque existe uma confusão enorme sobre isso e ela precisa ser desfeita antes de qualquer coisa. Consciência não é conhecimento, não é o quanto você leu, o quanto você estudou, o quanto você sabe sobre espiritualidade, sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre filosofia. Você pode ter lido todos os livros do mundo sobre natação e ainda se afogar. Conhecimento intelectual e estado de consciência são coisas completamente diferentes. Consciência é um estado vibracional. É o que você é, não o que você sabe. É a frequência que você emite de forma contínua, automática, muitas vezes inconsciente, e que funciona como um ímã para tudo que entra na sua vida. Não é sobre merecer ou não merecer. Não é sobre ser bom ou mal. É sobre ressonância. O que vibra em você encontra o que vibra na mesma frequência no mundo de fora. E aqui está a ideia que vai mudar tudo. Os níveis de consciência não são uma escada que você sobe linearmente. São frequências paralelas. São como estações de rádio. Todas existem simultaneamente. A diferença é que o receptor que você carrega, a sua identidade atual, os seus padrões emocionais, as suas crenças mais profundas, só consegue captar determinadas frequências. E você experiencia como realidade aquilo que sua antena consegue receber. Quando você muda a antena, você muda a realidade que recebe. Eu escolho subir de nível. O primeiro nível é o da sobrevivência. E se você está assistindo a este vídeo, há uma grande chance de que você já passou por ele.
Talvez ainda experimente flashes dele, ou talvez ainda esteja dentro dele, sem perceber completamente. O nível 1 é o modo automático. É a vida operando no piloto automático do medo, da escassez e da repetição. Quem vive neste nível não está presente, está reagindo. O mundo de fora acontece e a pessoa responde de forma condicionada, como se não houvesse espaço entre o estímulo e a reação, como se não houvesse escolha. Pensa na rotina de alguém neste nível. Acorda com a mente já cheia de preocupações antes de botar os pés no chão. Abre o celular imediatamente para verificar notícias, redes sociais, mensagens, como se precisasse de uma confirmação de que o mundo ainda existe e ainda é perigoso. O dia é uma sequência de tarefas a cumprir para evitar consequências. Trabalha para não perder o emprego. Paga contas para não ser cobrado. Mantém relacionamentos para não ficar sozinho. Toda a energia está organizada em torno do medo. A ansiedade é o clima permanente neste nível. O corpo vive em estado de alerta. O sistema nervoso está cronicamente ativado. E o paradoxo cruel do nível 1 é que quanto mais você opera a partir do medo, mais você cria situações que justificam o medo. A escassez gera decisões que produzem mais escassez. O medo de perder gera comportamentos que afastam o que você quer manter. É um loop, e é um loop que muitas pessoas vivem durante décadas sem jamais questionar, porque o loop parece ser simplesmente a vida. Neste nível, a identidade está completamente fundida com as circunstâncias externas. Você não tem vida, você tem problemas, você não tem futuro, você tem ameaças. A realidade parece sólida, imutável, pesada, mas algo acontece. Algo sempre acontece. Eu não sou mais refém do medo. O segundo nível é o da busca. E este nível começa com uma sensação muito específica que você provavelmente reconhece, mesmo que nunca tenha colocado palavras nela. A sensação de que algo está errado. Não necessariamente errado no sentido de que algo ruim aconteceu. Errado no sentido de que algo não encaixa, de que a vida que você está vivendo não é a vida que deveria ser vivida, de que existe algo mais. Você não sabe o quê, não sabe onde, não sabe como, mas existe. Essa sensação é desconfortável. É um cocô existencial. Ela aparece nos momentos mais inesperados, no meio de uma reunião de trabalho que tecnicamente está indo bem, mas que te faz querer gritar, no meio de uma comemoração em família, onde todo mundo está feliz, mas você se sente profundamente só. No silêncio de uma noite em que você olha para o teto e pensa, é isso? É realmente isso? E então começa a busca. Livros sobre autoconhecimento, vídeos sobre espiritualidade, podcasts sobre propósito de vida, terapia, meditação tentada pela primeira vez, conversas mais profundas com certas pessoas, uma abertura incipiente para perguntas que antes pareciam bobagem. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que eu realmente quero? O nível 2 dói. Ele dói porque você já não consegue mais fingir que estava satisfeito, mas ainda não tem as ferramentas para construir algo diferente. É como estar no meio de uma travessia, sem conseguir voltar para a margem de onde saiu, mas sem conseguir enxergar ainda a margem para onde está indo. Mas este nível é sagrado, porque esta dor é a dor do parto de uma nova consciência. É o desconforto que acorda. É o chamado que, se você tiver a coragem de não sufocar com distração, com negação ou com entretenimento compulsivo, vai te levar para o próximo nível. Eu comecei a despertar. O terceiro nível é o do despertar. E se você já viveu isso, você sabe exatamente do que estou falando. Se ainda não viveu, prepare-se, porque quando isso começa a acontecer, é inconfundível. As sincronicidades, as coincidências que não são coincidências. Você estava pensando em uma pessoa e ela te liga. Você estava com uma dúvida específica e abre o celular. E o primeiro vídeo que aparece responde exatamente àquela dúvida.
Você escuta uma música e a letra parece ter sido escrita para o seu momento. Você lê uma frase em algum lugar e ela te atravessa de um jeito que não tem explicação racional. O universo começa a aparecer vivo, responsivo, inteligente, como se houvesse uma conversa acontecendo entre você e algo muito maior. Neste nível, o interesse por energia, por espiritualidade, por consciência, por física quântica, por práticas como meditação, por ensinamentos como o de Bashar, tudo isso floresce de forma natural. Não porque alguém mandou, não porque é modismo, mas porque algo dentro de você reconhece verdade quando encontra verdade. E o mais interessante do nível 3 é que ele traz uma leveza, uma sensação de que o mundo é maior e mais misterioso do que você pensava, que existe inteligência no caos, que o aleatório talvez não seja tão aleatório assim, que você talvez seja mais do que um corpo navegando por problemas. Nada é coincidência. O quarto nível é o da consciência de si. E aqui o jogo muda de verdade, radicalmente. Porque neste nível acontece uma das viradas mais poderosas que um ser humano pode experimentar. Você percebe que cria sua realidade, não de forma vaga, não como conceito espiritual abstrato que você leu num livro e achou interessante, mas como percepção visceral, como compreensão que entra pelos ossos. Eu sou o autor desta história, não a vítima, o autor. E isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque se você cria sua realidade, então você pode criar uma realidade diferente. Assustador porque se você cria sua realidade, então você não pode mais terceirizar a responsabilidade. Você não pode mais culpar o governo, o ex, os pais, a economia, o azar, o destino, o mercado, o chefe, a maré. A responsabilidade retorna para dentro, e essa é a virada emocional mais importante de toda a jornada de consciência. Deixar de ser o efeito e se tornar a causa. No nível 4, você começa a observar seus próprios padrões com novos olhos. Começa a notar como os seus pensamentos criam emoções, como as suas emoções criam comportamentos, como os seus comportamentos criam resultados, e como esses resultados confirmam as crenças que geraram os pensamentos iniciais. Você enxerga o loop. Enxergar o loop já é o primeiro passo para interrompê-lo. Você começa a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Você começa a perguntar, o que em mim está gerando isso? Em vez de perguntar, quando as coisas vão melhorar? Você começa a perguntar, o que eu preciso mudar na minha identidade para que as coisas sejam diferentes? É um nível de responsabilidade intensa, mas é também o nível da verdadeira liberdade. Eu sou o Criador. O quinto nível é o do alinhamento. E você sabe que chegou aqui porque a vida começa a fluir de um jeito que não acontecia antes. Não é que os desafios desaparecem, é que a relação com eles muda completamente. Você para de lutar contra a correnteza e começa a navegar com ela. Você para de forçar e começa a confiar. Você para de perseguir e começa a atrair. As pessoas certas começam a aparecer, não como magia inexplicável, mas como ressonância. Quando você está alinhado com quem você realmente é, você para de emitir o sinal de quem não é. E, naturalmente, começa a encontrar pessoas que estão em sintonia com a sua frequência real. As oportunidades surgem de lugares inesperados. Uma conversa casual abre uma porta que você estava tentando forçar há meses. Uma ideia que aparece no banho resolve um problema que parecia impossível. Uma decisão que, na lógica do nível 1, pareceria arriscada ou irracional, se mostra exatamente certa.
O estado de leveza é o sinal mais claro do nível 5. Não é euforia artificial, não é otimismo forçado, é uma confiança tranquila, quase silenciosa, de que as coisas estão funcionando, mesmo quando você não consegue ver exatamente como. É a experiência de que o universo não é hostil, não é indiferente, é cooperativo. Neste nível, o esforço existe, mas é diferente. É o esforço de quem está fazendo o que ama, de quem está no lugar certo, de quem está sendo quem é. Não é o esforço exausto de quem está tentando ser alguém que não é, em um lugar onde não deveria estar, fazendo algo que drena em vez de nutrir. Eu estou alinhado. O sexto nível é o da expansão. E aqui, as fronteiras que você pensava que existiam começam a se dissolver. O que expande primeiro é a percepção de si mesmo. Você começa a transcender a necessidade de aprovação externa. A validação de outros perde o poder que antes tinha sobre você. Não porque você se tornou insensível ou arrogante, mas porque você encontrou em si mesmo uma fonte de reconhecimento que não depende de ninguém. Você sabe quem é. E esse saber é estável. A clareza sobre propósito aparece com uma nitidez que nunca esteve disponível nos níveis anteriores. Não necessariamente como uma missão grandiosa que você precisa cumprir, mas como uma direção interna que você começa a seguir com cada vez mais confiança. Há algo que só você pode expressar no mundo, da forma que só você pode expressar. E no nível 6, você começa a fazer isso sem pedir permissão e sem esperar que as condições externas autorizem. E algo muito interessante começa a acontecer. Você começa a influenciar as pessoas ao seu redor, não porque tenta influenciar, não porque pregou, convenceu ou insistiu, mas porque a sua frequência, quando sustentada, cria um campo, e esse campo afeta as pessoas que entram em contato com ele. Elas se sentem melhor na sua presença sem saber exatamente por quê. Elas fazem perguntas que nunca teriam feito antes de te conhecer. Elas se desafiam de formas novas depois de passar um tempo com você. Isso é o poder silencioso. Não é barulhento, não se anuncia, simplesmente existe. E quanto mais você o sustenta, mais ele se expande. A sensação característica do nível 6 é a de que os limites do que você pensava ser possível para você estão se movendo. Coisas que antes pareciam pertencer à vida de outras pessoas, de pessoas especiais, de pessoas com mais sorte, ou mais talento, ou mais recursos, começam a parecer possíveis para você, não como fantasia, como caminho real. Eu estou expandindo. O sétimo nível é o da unidade. E aqui as palavras começam a falhar. Não porque o estado seja inatingível ou reservado para seres iluminados em cavernas himalaianas, mas porque ele é uma experiência que transcende o que a linguagem consegue capturar completamente. No nível 7, não há mais separação. Separação entre você e o outro. Separação entre você e o universo. Separação entre quem você é e o que você busca. A dualidade que organizou toda a sua experiência até aqui, eu e o mundo, dentro e fora, o que tenho e o que quero, quem sou e quem poderia ser, começa a se dissolver. Você não busca mais. Você é. Isso não é indiferença. Não é desengajamento. É presença total. É a experiência de que tudo o que você sempre buscou estava aqui o tempo todo, não escondido do lado de fora, mas disponível como o seu estado natural, quando você para de acreditar que está separado dele. No nível 7, a identidade individual não desaparece. Você ainda tem um nome, um corpo, uma história, preferências, relações, mas você as habita de forma diferente. Com uma consciência de que por trás de tudo isso, sustentando tudo isso, existe algo que não tem nome, que não tem forma, que não nasceu e não vai morrer, e que é o que você fundamentalmente é. Este é o momento mais profundo de todo esse caminho.
Não porque seja o mais alto ou o mais especial, mas porque é o mais simples. Toda a complexidade da jornada conduz a uma simplicidade absoluta. Você é consciência pura, experienciando a si mesma através de uma forma. E essa experiência, mesmo que por um instante, muda tudo, porque uma vez que você toca isso, você nunca mais acredita completamente na versão de que você é apenas um problema que precisa ser resolvido. Eu sou consciência pura. Agora, uma coisa que precisa ser dita com total clareza: você não vai subir pelos 7 níveis e ficar fixo no 7 para sempre. Isso não é como funciona. E entender isso vai te poupar de uma enorme quantidade de sofrimento desnecessário. A oscilação vibracional é natural, é humana, é esperada. Você pode ter uma tarde inteira de nível 5, de fluxo e alinhamento e leveza, e então receber uma notícia difícil, ou ter uma conversa desafiadora, ou simplesmente ter dormido mal, e se encontrar de volta num estado de nível 2 ou até nível 1. Isso não é fracasso. Isso não significa que você regrediu. Isso não significa que todo o seu trabalho foi em vão. Isso significa que você é humano e que os níveis mais baixos ainda têm gatilhos na sua estrutura. O que muda conforme você evolui na jornada não é que você nunca mais visita os níveis mais baixos. É que quando você os visita, você permanece menos tempo neles. O reconhecimento vem mais rápido. A capacidade de retornar ao seu estado de referência se fortalece. A distância entre cair e se levantar diminui. Existem forças que puxam para baixo e é importante reconhecê-las. O ambiente tem um impacto enorme. Você pode ser a pessoa mais consciente do mundo dentro de um ambiente que sustenta frequências de medo, escassez e conflito, e vai sentir esse ambiente atuando sobre a sua vibração. Não de forma inevitável, mas de forma real. Escolher conscientemente os ambientes, as conversas, os conteúdos que você consome, as pessoas com quem passa seu tempo, isso não é superficialidade, é gestão vibracional. Os pensamentos repetitivos são outra força de oscilação. Um único pensamento isolado tem pouco poder. Mas um padrão de pensamento que se repete centenas de vezes por dia, especialmente se carregado de emoção intensa, tem um poder enorme de ancoragem. Âncora você em uma frequência, e frequência determina a experiência, e a identidade é talvez o fator mais poderoso de todos, a história que você conta sobre quem você é. Eu sou do tipo que nunca tem sorte. Eu sempre tive dificuldade com dinheiro. Eu não sou bom em relacionamentos. Eu nunca fui de me expor. Cada uma dessas afirmações, repetida internamente com a força da convicção, funciona como um código que programa o seu sistema para continuar produzindo experiências que confirmem essa história. Mudar os resultados sem mudar a identidade é como tentar pintar uma casa com a torneira aberta. Você pode pintar, mas a água vai continuar molhando a tinta. Eu escolho me estabilizar. E falando em identidade, preciso te mostrar o erro mais comum, o mais silencioso e o mais devastador que mantém as pessoas presas no mesmo nível por anos e às vezes décadas. O erro não é falta de informação, não é falta de esforço, não é falta de desejo de mudança. O erro é querer mudar o resultado sem mudar a identidade. A maioria das pessoas opera assim: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me sentir abundante. Quando eu encontrar a pessoa certa, eu vou me sentir amado. Quando eu conquistar o resultado X, eu vou me sentir seguro. Essa é a lógica do nível 1. Primeiro o externo muda, depois o interno responde. Mas a realidade funciona ao contrário. O estado interno precede a manifestação externa. Você precisa primeiro ser a versão de você que tem aquele resultado, vibratoriamente, emocionalmente, na identidade, para que o mundo externo comece a refletir essa versão. Isso não é simplesmente finja até conseguir.
é algo mais profundo. É genuinamente habitar uma nova identidade. É parar de se identificar com o problema e começar a se identificar com a solução. É parar de ser o personagem que tem o problema e começar a ser o personagem que tem a resposta. O apego ao passado é outro componente desse erro. Cada vez que você define quem você é, com base no que aconteceu com você, você usa o passado como moldura do futuro. Cada trauma não processado, cada decepção que você ainda carrega como identidade, cada "isso sempre acontece comigo", tudo isso ancora você em uma frequência de repetição. Não é que o passado não aconteceu. Aconteceu. Mas o passado não precisa ser o roteiro do futuro, a não ser que você insista em que seja. E a repetição inconsciente é o mecanismo pelo qual tudo isso se perpetua. Comportamentos habituais que produzem os mesmos resultados. Reações automáticas que confirmam as mesmas crenças. Escolhas feitas não a partir de quem você quer ser, mas a partir de quem você acredita que é. Você não está travado. Você está insistindo em ser o mesmo. Eu libero minha versão antiga. Então, como você sobe de nível na prática? Não como teoria, como ação concreta, hoje, agora. O primeiro elemento é a clareza de intenção. Você precisa saber com precisão qual versão de você quer ser. Não de forma vaga. Quero ser mais feliz. Quero ter mais sucesso. Com precisão. Como essa versão se sente, o que ela acredita, como ela age, como ela se relaciona com os desafios, que tipo de decisões ela toma. Quanto mais nítida essa imagem, mais poderosa ela é como destino vibracional. O segundo elemento é a emoção combinada com visualização. O pensamento sem emoção é informação. O pensamento com emoção é programação. Quando você consegue não apenas imaginar uma nova realidade, mas sentir como se ela já fosse real, o corpo, o sistema nervoso, o campo energético, tudo isso começa a se reorganizar em torno dessa nova frequência. Não porque é magia, mas porque emoção é o combustível que transforma a intenção em sinal vibracional. O terceiro elemento é a escrita consciente. E aqui, o caderno de cocriação e gratidão entra de forma poderosa, porque escrever com intenção força clareza. Você não pode ser vago no papel da mesma forma que pode ser vago na mente. E a combinação de intenção, emoção e escrita cria uma ancoragem extremamente potente de uma nova identidade. Quando você escreve, "Eu sou grato por", e lista coisas específicas com emoção real, você está treinando seu sistema para habitar uma frequência de abundância. Quando você escreve quem você está se tornando, no presente, como se já fosse real, você está criando um campo magnético interno para essa versão. O quarto elemento é a ação alinhada. E este é onde muitas pessoas tropeçam. Ação alinhada não é qualquer ação. É a ação que sua nova versão tomaria. É a decisão que a pessoa que você está se tornando faria naturalmente. Cada vez que você age a partir da sua nova identidade, mesmo que seja uma ação pequena, você fornece ao seu sistema nervoso uma prova de que essa identidade é real. E seu sistema começa a consolidar a nova frequência. Não precisa ser uma revolução de uma vez. Um passo. Um pensamento diferente, uma escolha diferente, uma resposta diferente ao mesmo gatilho de sempre. A consistência pequena bate a intensidade esporádica em termos de reprogramação de identidade. Eu ajo como minha nova versão. E aqui está algo que ninguém te conta sobre a mudança de nível. Ela não parece sempre bem. Na verdade, às vezes, o primeiro sinal de que você está mudando de verdade é exatamente o incômodo, um incômodo interno que não existia antes. Uma sensação de que você não se encaixa mais onde se encaixava. Pessoas que você amava e que de repente parecem mais distantes, não por conflito, mas por frequência. Uma atração diferente,
por outros ambientes, outras conversas, outros horizontes. Amigos que antes te entendiam perfeitamente, agora não conseguem acompanhar o que você está vivendo. E você pode ficar tentado a interpretar isso como solidão, como perda. Mas é algo diferente. É o resultado de você ter mudado de canal. As pessoas que estavam na frequência antiga não somem da sua vida necessariamente, mas a relação se reconfigura. E surgem, às vezes de formas completamente inesperadas, novas conexões com pessoas que estão na sua nova frequência. Os interesses mudam. O que antes te entretinha já não te satisfaz da mesma forma. O que antes parecia irrelevante começa a parecer essencial. Você perde o interesse em conversas que antes eram confortáveis e ganha um apetite crescente por profundidade, por sentido, por expansão. E talvez o sinal mais estranho de todos, uma sensação de não pertencer mais ao seu antigo eu. Como se a versão anterior de você fosse uma roupa que ficou pequena. Não que essa versão fosse errada ou ruim. Ela foi exatamente o que precisava ser para te trazer até aqui. Mas ela ficou pequena, e tentar continuar dentro dela agora seria sufocante. Este desconforto não é o sinal de que você está fazendo algo errado. É o sinal de que você está fazendo algo diferente. E diferente, quando a intenção é crescimento, é exatamente o que precisa acontecer. Eu aceito minha transformação. Chegamos ao final dessa jornada pelos 7 níveis. E antes do encerramento, deixa eu recapitular o que percorremos juntos. No nível 1, a vida opera no modo automático do medo e da escassez. No nível 2, o desconforto acorda e a busca começa. No nível 3, as sincronicidades aparecem e o despertar se instala. No nível 4, você percebe que é o criador da sua realidade. No nível 5, a vida começa a fluir com mais facilidade e sincronia. No nível 6, você transcende a necessidade de validação externa e começa a influenciar pelo simples fato de ser quem é. E no nível 7, a separação se dissolve e você experiencia a unidade com algo muito maior do que a identidade pessoal. Esses não são destinos fixos, são frequências disponíveis. E a pergunta que fica é: em qual nível você está agora? Não onde você quer estar, não onde você acha que deveria estar, onde você honestamente está. Escreve nos comentários. Não só o número, conta o que está experienciando, porque há algo poderoso em nomear onde você está. Nomeá-lo é o primeiro gesto de consciência em relação a ele. Se este conteúdo te moveu, se te fez pensar, se tocou alguma coisa que estava esperando para ser tocada, considera se tornar membro do canal. Cada membro torna possível que esse trabalho continue e se aprofunde. E se você quiser apoiar com um "valeu demais", isso também vai direto para a continuidade deste trabalho. Curte o vídeo se fez sentido. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa as notificações para não perder o que vem por aí. Mas antes de fechar, preciso te deixar com isso. Você não está atrasado. Você não perdeu nada. Você não é menos evoluído do que deveria ser. Você está exatamente no nível que até agora decidiu sustentar. Consciente ou inconscientemente, você foi o autor dessa frequência. E a mesma liberdade que criou esse nível está disponível para criar o próximo. O único momento em que qualquer mudança pode começar é agora. Não amanhã com mais força de vontade. Não na semana que vem com mais tempo. Não quando as condições melhorarem. Agora, neste momento, com o que você tem, sendo quem você é e escolhendo conscientemente quem vai se tornar. Conteúdo criado com estudo e pesquisa humana, com apoio de inteligência artificial.